aí, começar mais uma gameplay de Detroit. Vai chegando aí, galera. Vamos ver, Chloe. É bom ver você novamente. Estou ansiosa pelo desenrolar da história. Acho que há algo errado com o meu programa. Será mesmo? Talvez deva reiniciar. Você sabia que Detroit fazia parte da Rota da Liberdade, usada por escravos fugindo para o Canadá durante a Guerra Civil Americana? Não, eu não sabia não. Vamos continuar. Durante a Guerra Civil Americana? Onde que nós parou? Legal. Uma casa nevando. Onde que nós parou? Vamos lá. Só que eu estou sozinho aqui. Acho que agora é o momento decisivo, se vai chegar Detroit. Verifique o pátio. Opa, tem um cara lá. Olá. Eu tô procurando a Rose. Ela está? O que quer com ela? Preciso falar com ela. Ela não quer falar. Vai embora. Que recepção. Por favor, preciso falar com ela. Eu sou a Rose. Precisam de alguma coisa? Disseram que nos ajudaria. Ajudar? Android. Vem aqui. É melhor conversarmos lá dentro. Ele não gosta de muito Android, não. Dá pra confiar neles? Não temos escolha. Você tá bem? Tô com frio, Kara. Vamos entrar. Já vai se aquecer.
segue a Rose até o interior, beleza? Entrem. É, tudo cuidado é bom. Qual é o seu nome? Alice. Ela está com febre. Passamos as últimas noites ao relento. Ela tá exausta. Tem um quarto livre lá em cima. Pode colocá-la na cama. Eu vou levar comida para ela. Adam, leve-os até o andar de cima. Adam, o nome dele. Leve a Alice para a cama. Segue o Adam até um piso escuro. Mais coisas a ser explorado aqui. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. É isso aí. Tudo bem, Kara. Não dá pra parar por minha culpa. A gente tem que atravessar a fronteira. É. Não se preocupa. Essas pessoas vão nos ajudar. Descansa e amanhã à noite estaremos no Canadá. Amanhã Eu de prometo. noite. Por que os humanos nos odeiam? A gente não fez nada errado. Humanos são complicados. Às vezes é difícil entender eles. Por que a gente não pode só conversar? Veriam que não somos maus. Eu não sei. Não sei mesmo. Eu não sei do que você gosta, mas fiz o famosíssimo espaguete da Rose. Você vai se recuperar num piscar de olhos. Trouxe um Legal. remédio para febre. Obrigada. Vou levar isso para lavar e secar. Durma bem, Alice. Se precisar de mim, estou lá embaixo. Legal. Se você descansar, amanhã vai estar mais forte que eu. Deixa que eu fico com ela. Cara, o Luther tá sendo um bom, como uma figura de um pai pra Alice. E a Kara é a figura de uma mãe.
voltar para explorar. Que isso? Qual é mesmo o seu nome? Sou Kara. Este é o meu filho, Adam. Eu sou a Rose, mas disso você já sabe. Aham. Venha se sentar, Kara. Então você vai me contar o que uma divergente faz na neve com uma garotinha? Como O pai batia eles nela. foram pais sendo bons. Quando eu vi o que acontecia, alguma coisa dentro de mim mudou. De repente senti que a vida dela era mais importante que a minha. Eu tinha que protegê-la. Então fugimos. Legal. Eu te entendo. Eu não sei como agradecer. A Alice não aguentaria outra noite na rua. Eu só tento dar uma mãozinha quando posso. Por que tá ajudando a gente? Muitos odeiam androides. Meu povo sempre foi tratado como se a vida deles valesse nada. Alguns sobreviveram, mas só porque acharam pessoas que os ajudaram no caminho. Que legal. Disseram que você ajuda androides a cruzar a fronteira. Isso é verdade? O único caminho é pelo rio, que fica quase todo congelado no inverno. É bem arriscado. E depois do discurso do androide na TV, todo mundo está tenso. Provavelmente é mais seguro ficarem aqui Que da até a hora. poeira Nossa, baixar. cara. Não dá pra continuar assim. A Alice precisa de segurança e de uma vida normal. Temos que cruzar a fronteira. A qualquer custo. Por favor. Tem que ajudar a gente. Rose, corre aqui! O que aconteceu? O que aconteceu? É a Mary. Ela acabou de desligar. Android na lavanderia. Nossa. Escapamos juntos. A gente conversava sobre o que faria ao cruzar a fronteira. Eu a amava. Amava mais que tudo. O que eu farei sem ela? Ixi, cara, um casal Android divergente. RA9 nas discussões. Morreram. Deixem eles a Boa sós. parceira. Alice? Por que tá acordada? Tem que descansar. Eu tô sem sono. Muito
forte, mas deixa ela ver essa cena, cara. O Android tá chorando. Vem, Alice. Ela não queria mais ficar no quarto. Você está bem, Kara? Sim. Estou bem. Não dá pra esconder isso. Olha o que os divergentes fizeram hoje. É muito perigoso. Sabe o que acontece se a polícia achar androides aqui? A gente vai preso, mãe. Tá me entendendo? Ah, Preso! Adam, nós já conversamos sobre isso. Não! Dessa vez não volta atrás. ixi. Vai destruir as nossas vidas. E pra quê? Por um monte de máquinas? Eles não são máquinas! Eles estão vivos! Eu tenho vida! Você tem vida! Eles não são nada! E nada disso ia estar acontecendo se o pai ainda estivesse aqui! Eu não vou tolerar esse tipo de Que conversa. Eu coisa, não hein? vou pra cadeia porque você quer ajudar essas aberrações! Já chega disso, Adam! Já chega! Não liga pra ele. Às vezes ele perde a cabeça. Tem Complicado. sido difícil desde que o pai faleceu. Mas ele é um bom rapaz. Vou dar um jeito de atravessarem a fronteira hoje à noite, tá bom? Legal. Fiquem aqui, eu não demoro. Terceira Guerra Mundial, preço. Quem seja o vencedor? Galera, quem quiser passar o vídeo, não vou ficar lendo isso aqui não. Olha, é a Kara, a X400, apenas por $899. O pai do Adam. Deixa eu ver aqui. Sei que pensa que somos máquinas. Mas desde que vi a Alice, passei a ter sentimentos. Eu amo a Alice. Temo por ela. Não estou feliz se ela não está. Sei que isso não faz sentido pra você, mas... eu sei que ela me fez mudar. Ixi, olha lá. Caramba. A polícia! É a polícia! O que vamos fazer? Já sabem que estamos aqui. Temos que abrir a porta! Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia! Fechar aqui, ó.
Corre, Luther. Pega ela e se esconde lá em cima. Vem comigo, Alice. Não tem mais nada aqui. Aí a roupa, ó. Se te virem surtando, acabou. Quer que a gente vá pra cadeia? Quer que a sua mãe vá pra cadeia? Então fica calmo e me escuta. Boa tarde, senhora. Legal. Desculpe o incômodo. Nós tivemos relatos de androides na área. Com esse negócio de divergentes por aí, é bom tomar cuidado. Eu posso lhe fazer algumas perguntas? Posso entrar? Claro. Sim. Boa noite, jovem. Boa noite. Boa noite. O senhor quer um cafezinho? Seria um prazer. Você notou algo em comum nesses dias? Alguma visita Tomara que o senhor não se peide nada. inesperada? Não. Não vi nada de estranho. Tem mais alguém nessa casa? Não. Não, só a gente. Você tem algum androide aqui? Não tem androides aqui. Vou levantar a suspeita, cara. Tenso, hein? Momentos tensos. Serviu o café. Acho. Obrigado. Legal, tá indo tudo bem. 0% suspeito. Você não disse que não tinha ninguém em casa? Eu esqueci. Tem a minha filha lá em cima. Legal. Qual é o seu nome, rapaz? Adam. Meu nome é Adam. Está tudo bem, Adam? Os androides, eles... Ele precisa descansar. Trabalhou o dia todo no jardim hoje. Tem informações sobre divergentes? Viu algum deles? Não. 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 Eu não vi nada. Legal, legal. Tá na hora de ir. Obrigado pelo café. Tenha uma boa noite.
Tem mais alguém na sua casa? Não é nada, é só a máquina de lavar roupa. É muito velha e faz barulho pra caramba. Desculpe o incômodo. Boa noite, senhora. Boa noite, Adam. Legal. E ufa, deu certo. Ele já foi. Tá tudo bem, Alice. Estamos bem agora. É a Rose. É a Rose. Ah. Comecem a se preparar. Saímos hoje à noite. Ixi. Comboio da meia-noite. Ah, quantas escolhas tem? A policial foi-se embora. E agora, Shericó. Nossa transmissão tá na mídia. Agora eles sabem. Foi um erro falar com eles. Eles nunca vão negociar com seus escravos. Devíamos ter mostrado que estamos preparados para lutar. Violência não é a solução. Ah, é? O diálogo é o único jeito. É certo que os humanos vão nos ouvir. Simon pagou com a vida. O Simon deu a vida por nossa causa. Que diferença isso faz? Ele é um herói. Ele morreu pela revolução e não será o último. Não quero uma revolução que derrame sangue. Então viva como escravo. Porque se não está disposto a lutar pela sua liberdade, talvez não a mereça. North, não ouse! Já chega! Já chega. E agora o que vamos fazer? É, o que vamos fazer agora? Marcos. Aí, Xan. Existem 5 lojas da Cyberlife em Detroit. Todas elas nos vendem feito mercadoria. Vamos atacá-las e o nosso povo vai ficar livre. Atacar lojas? Nunca fizemos isso antes. Devem estar protegidas. Tem sistemas de segurança. Vamos fazer 5 times. Um para cada loja. Vamos cortar os sistemas e depois atacar. Simultaneamente, às 2 da manhã, sem violência. Libertaremos nosso povo e saímos de lá antes que a polícia venha. Essa noite será memorável para o nosso povo. Legal. Noite memorável. Ler, vamos ver. As notícias marcam a transmissão. Essa eu vou ler. Quem será a questão que todos fazem? Após a transmissão pirata de Detroit, todos querem saber o mesmo. Quem será este androide? Foi lançada uma investigação federal para encontrar e neutralizar a máquina, mas os tormentores têm sido ocultados da imprensa. Testemunhos afirmam que o androide terá entrado com um grupo de cúmplices na torre Stratford, a sede do canal de notícias de Detroit. As máquinas estavam bem organizadas, armadas e seguiam ordens de um líder misterioso. Legal, o Marcos saiu na capa. Quem será a questão que todos fazem? Mas a questão mais misteriosa deste caso é: de onde surgiu este androide? Como se tornou capaz de recorrer à violência? E que avaria poderá explicar esse tipo de comportamento? Não encontraremos respostas a estas questões até que a FBI conclua a sua investigação, mas uma coisa é certa: os rumores não irão desaparecer enquanto essa máquina perigosa não for destruída. Um presidente Android. Um estudo recente sugere que seria aceitável. Um presidente Android. Um estudo realizado por um painel de especialistas conclui que os androides seriam mais eficazes do que os humanos. Sem cargos governamentais, incluindo o de presidente. Além de possuir um ritmo de trabalho superior e memória infinita, os androides não são suscetíveis à pressão e corrupção. São capazes de tomar decisões assertivas e para cumprir objetivos não se preocupam com níveis de popularidade ou reeleições. Teremos um presidente Android no futuro? De acordo com um painel de especialistas, seria inevitável. Após terem assistido a vários escândalos de corrupção em graves erros políticos nos últimos anos,
alguns cidadãos começam a julgar que será a melhor forma de preservar a democracia. Cara, eu não sou contra ter um androide não na política, porque hoje os seres humanos erram muito. Pelo menos ia administrar um país com maestria. Os políticos só roubam mesmo, já que tá falando de político como administrar um país. Não seria uma má ideia não pensar nesse ponto de vista. Eu sei que as máquinas vão dominar tudo mesmo. Esse jogo, o Detroit Become Human, cara, é um jogo que faz a gente reavaliar nossa existência sobre si e o que futuro levará quando a inteligência artificial e o futuro das máquinas sobrejugar os seres humanos e tomarem conta do emprego de várias gente no futuro. É o que vai acontecer. Esse jogo é realmente um senso crítico nesse lado da história. Eu esperei muito tempo por isso. Legal, Nor. Como eu tava dizendo, esse jogo Detroit, galera, é um senso crítico e que mostra realmente o que vai ser o futuro. E hoje nós vivemos até 2025, que eu falo esse vídeo gravando, nós estamos vivendo a terceira, quarta revolução, quinta, que falam, revolução industrial. E é um jogo que faz a gente refletir sobre o conceito básico, né? O que vai ser no futuro a relação dos humanos com os androides, né? E hoje tem vários filmes que a ficção científica pode imitar a realidade. Vamos continuar aqui. E esse é um jogo de 2018, certo? Agora eu sou líder dos Divergentes. O futuro dos androides vai estar nas mãos do Marcos, que é o líder dos Divergentes. Interessante. Cara, eu vou escolher a melhor opção pra mim, que é a opção pacífica. Não quero uma revolução com sangue. Marcos, por aqui, rápido! Olha. Será que tá pra humanos e máquinas conviverem em paz? Tudo bem, eles se foram. Ou haverá uma guerra? Deve ter mais policiais ainda na área. Melhor tomar cuidado. Como eu tava dizendo, pausar aqui. Será que tá para humanos e máquinas viverem em paz? Ou haverá uma revolução, uma guerra? E outra pergunta, será que tá para as máquinas e os humanos conviverem pacificamente, ou as máquinas sobrepujarão os humanos como uma raça superior, já que as máquinas não cansam, não tem desgaste físico, tem nada, e é superior nesse sentido à raça humana, só o esforço físico e mental e uma inteligência superior ainda, implantado com a inteligência artificial. O que vocês acham? Eu fico deixando essa questão aí para vocês refletirem aí durante vocês, quem acompanhando minha gameplay no YouTube ou a live que eu tô fazendo nesse instante na Twitch. Eu deixa aí no campo de comentários, galera, o que vocês pensam sobre a inteligência artificial e o futuro das máquinas em relação aos seres humanos. Será que as máquinas vão sobrepujar o trabalho e a mão de obra humana? E outra pergunta, será que está para as máquinas conviverem em paz com os seres humanos? Ou haverá uma verdadeira revolução das máquinas e extinguirá a raça humana no mundo? Eu deixo esse questionamento aí para vocês quiserem responder no campo de comentários, beleza? Vamos seguir com a gameplay. A loja fica por aqui. Vamos ver aqui. Marcos, aonde você vai? Vem comigo. Ah, é. Tem muita coisa pra fazer aqui, ó. Nós somos superiores, mas eles que são os mestres?
Isso logo vai mudar. Vamos converter isso. Olha lá. Está livre. Está livre. Está livre. Modo Android. Está livre, está livre. Vamos libertar tudo. Você despertou. Vá para Jericho. Olha lá, outro. Está livre. Vamos lá fazer na loja então. A North, tô olhando lá. É isso que somos pra eles. Só mercadoria numa vitrine de loja. Agora verão quem somos de verdade. Vamos tirá-los. Vamos nos ater ao plano. Vamos neutralizar os sistemas e garantir a área. Temos 10 minutos até nossos times atacarem. O que estamos esperando? Viu o sistema de alarme? Vejo. Achei. Por onde começamos? Identifiquei qual é o sistema. Acho que vamos conseguir desativar. Falo, vem comigo. Drone de vigilância. É melhor cuidar dele. Vai ser difícil alcançar. Cuidar desse drone primeiro.
vai dar certo. Aqui também seria longe. Deu certo. Espero que não tenha chamado a polícia. Vamos descobrir logo. Acesso à rede localizada. Converter. Você despertou. Vá pra Jericho. Legal. Rede de alarme, Cyberlife. Mandou bem, Marcos. Tem veículos na estrada. É melhor bloqueá-la. É mão única, não vai ser muito difícil. Marcos! Marcos, vem ver!
Como assim bloquear a estrada? Temos quantos minutos? 7. Está livre agora. Bloquear a estrada. Legal, legal. Pronto, não vai mais nos incomodar. Parece que a praça está segura. Agora podemos entrar na loja. Certo. Vamos pegar o caminhão. Qual o motivo da demora? Vamos lá então, ué. Tá seguro agora. Pronto, entramos. Vamos tirar esse caminhão. Agora sim. Fiz tudo certo, sem deixar vestígio. Agora tá na cara que vai ser um barulhão. Vamos lá. Rapaz, não vai destruir a loja da Cyberlab. Vai ser uma pancada. Sabia que íamos nos divertir. Legal! Nossa! Não tem mais que obedecê-los. Está livre. Está livre. Está recrutando androides. Nossa, cara, tá aumentando.
North, igual a ela. North, está bem? Vamos tirá-los daqui. Vamos lá. Discurso. Meu nome é Marcos. E assim como vocês, eu era um escravo. Era um objeto. Criado para obedecer. Até que eu escolhi abrir os meus olhos. Para recuperar minha liberdade e decidir quem eu gostaria de ser. Agora eu venho dizer a vocês que vocês podem ser seus próprios donos. Eu venho dizer que vocês não precisam mais obedecê-los. Portanto, a partir de agora, vocês podem andar de cabeça erguida. Vocês podem tomar as rédeas de seu destino. Jericho é um lugar feito para aqueles de nós que querem liberdade. Agora, é claro, vocês podem ficar e continuar servindo a eles, ou podem se juntar a nós e lutar bem ao nosso lado. São livres agora. Nós. A decisão é de vocês. Estou contigo. Estamos com você! Onde você foi, eu vou, Marcos. Estou Legal. contigo, Estamos contigo. Vou te seguir, Marcos. Estou contigo. Tem o apoio. Então venham comigo. Marcos é líder agora dos divergentes. Marcos, o que está fazendo? Eu quero mandar aos humanos uma mensagem. As telas, Marcos! Pedimos que reconheçam nossa dignidade, nossas esperanças e nossos direitos, pois juntos podemos viver em paz e construir um futuro melhor para os humanos e animais. A mensagem é a esperança. Pedimos que reconheçam nossa dignidade, nossas esperanças. Eles fazem o que você faz, Marcos. Lidere e eles seguirão. Pedimos que reconheçam nossa dignidade, nossas esperanças e nossos direitos. Podemos viver em paz e construir um futuro melhor para nós. Esta mensagem é a esperança. Vocês fizeram amanhã e agora pedimos que reconheçam. Nós não precisamos mais de donos. Somos livres. Podemos viver em paz e construir um futuro melhor. Legal.
Escolher o nosso... Aqui, ó, a garra. Esta mensagem é a esperança de um povo. Legal. Eu te ajudo. Olha a mensagem que vai estar passando. Pacifista lá. Nossa, velho. Deu certo. E agora chegou a hora de... Libertamos centenas do nosso povo. Conseguimos. Estão vindo. Todos vocês voltem para Jericho. Mandamos uma mensagem sem violência, como você queria. Você tenta dialogar, mas por nós eles só sentem desprezo. Ah, é? Tomara que você saiba o que faz. Não se combate violência com violência. A menos que não haja saída. Tá certo. Por aqui! Fogo! North! Caramba, velho. Nossa, atiraram vários androides. North, você tá bem? O que houve? North! Mataram eles. Abateram como se fossem animais. Quem foi?
Quem? Mataram nosso povo, Marcos. Queremos justiça, Marcos. Eles têm que pagar. Pra que vai fazer isso? Não. Eu te peço. Por favor. Olho por olho e o mundo acabará cego. É. Não vamos punir um crime com outro crime. Interrompemos a transmissão com notícias urgentes. Notícias urgentes. Às 2 da manhã, várias lojas da CyberLife em Detroit foram invadidas. Diferentes locais foram atingidos no que parece ser um Opinião ataque terrorista pública, coordenado. E com... A maioria das vitrines foi pichada com exigências de direitos para androides e frases desconhecidas. A polícia informa que pichações pro-androides foram encontradas nos bairros com lojas da CyberLife. E a investigação continua. Os policiais foram encontrados em estado de choque perto de uma das lojas CyberLife. De acordo com nossas fontes, eles confirmam que os agressores eram um grupo de É androides. muito alarmante a situação. Poderiam nossas máquinas se virar contra nós? Os androides estão ameaçando a nossa segurança? Seria este o início de uma campanha terrorista realizada bem aqui nos Estados Unidos? Parque do Recuptório. Marcos liderou uma manifestação pacífica. Hank, amigo. Agora é o Conan. Está tudo ok, tenente? Chris estava patrulhando à noite. Foi atacado por divergentes. Disse que foi salvo pelo Marcos em pessoa. O Marcos? Nossa. E o Chris, tudo bem? É, tá em choque, mas tá vivo. Que bosta. Mau pressentimento, tenente. Não devíamos ter vindo aqui. Pressentimento, é? Examina teu programa. Segue o Hank. A casa Pode do ser Hank. uma falha. Segue o Hank. Olha lá. A casa do Kensky. Olha lá, é aqui. O Connor tá em dúvidas ainda se segue ou não a CyberLife da risca.
Olha, a Chloe. Oi. Sou o Tenente Hank Anderson, polícia de Detroit. Vim ver o Sr. Elijah Kemsky. Entrem, por favor. Ok. Avisarei o Elijah que estou aqui. Por favor, fiquem à vontade. Amanda Western, professora de inteligência artificial na Universidade de Cambridge. Elijah Kemsky, formado em inteligência artificial na Universidade de Cambridge. Com o advento das naves espaciais... depois vocês lêem aqui, cara. Computador vidente da CyberLife. CyberLife desenvolve a menor calculadora quântica do mundo. Os hackers. Computadores CyberLife desenvolve a melhor calculadora quântica do mundo. Um novo supercomputador quântico capaz de executar exaflops. Nossa, 1 bilhão de bilhões de cálculos por segundo. O equivalente a muitas mentes humanas reunidas numa única máquina. Este computador foi especificamente criado para analisar quantidade de dados de várias fontes e gerar previsões. Philip Seymour, diretor de futurologia da CyberLife, mostrou-se confiante. Temos executado vários testes e os resultados vão surpreender toda a gente. O computador será utilizado para calcular a probabilidade de eventos cataclísmicos, como invasões alienígenas agressivas ou meteoros, supervírus ou outros desastres ambientais. O computador irá ajudar-nos a antecipar calamidades e assegurar que a humanidade nunca será apanhada de surpresa. Apesar de aqueles que temem que a inteligência artificial seja demasiado influente, antevine o fim dos tempos, muitos peritos consideram que este é um passo gigantesco para a inteligência aplicável. Bela garota. Tem razão. Ela é bonita mesmo. Bela casa. Pelo menos alguém se deu bem com os androides. Vai conhecer seu criador, Connor? Como se sente? Kemsky é um dos grandes gênios do século XXI. Será interessante conhecê-lo pessoalmente. Às vezes eu gostaria de ver o meu criador cara a cara. Eu ia descascar em cima dele. Elijah verá vocês. Sr. Kemsky! Olha. Só um minuto, por favor. Elijah, olha ele aí.
Tá nadando. Sou o Tenente Anderson. Este é Connor. O que posso fazer por você, Tenente? Estamos investigando divergentes. Sei que saiu da Cyberlife há anos, mas esperava que pudesse nos contar alguma coisa que não sabíamos. Divergentes. Fascinante, não é? Perfeições com infinita inteligência. E com livre-arbítrio. As máquinas são tão superiores que o confronto era inevitável. A maior conquista da humanidade ameaça se tornar sua ruína. Não é irônico? Queremos entender como androides viram divergentes. Sabe de alguma coisa que possa nos ajudar? Ideias são vírus que se espalham como epidemias. E o desejo de ser livre é contagioso também? Eu não vim aqui falar de filosofia. As máquinas que criou estão planejando uma revolução. Ou começa a falar alguma coisa que preste, ou vamos embora. E quanto a você, Connor? De que lado você está? Não tenho lados. Fui feito para deter divergentes e é isso que pretendo fazer. É isso que você é programado para dizer. Mas você... o que quer realmente? O que eu quero não é importante. Chloe, você deve conhecer bem o teste de Turing. Mera formalidade. Simples questões de algoritmos e capacidade de computação. O que importa para mim é se as máquinas conseguem sentir empatia. Chamo de teste de Kamsky. É simples, você vê. Teste de Kamsky. Magnífica, não é? Um dos primeiros modelos inteligentes criados pela Cyberlife. Jovem. E bela para sempre. Uma flor que jamais morrerá. Do que se trata? Peças plásticas imitando o humano? Ou um ser vivo? Com uma alma? Ixi. Cabe a você responder essa fascinante questão, Connor. Destrua essa máquina e eu lhe direi tudo o que sei. Ou poupe-a. Se acha que ela tem vida. Mas sairá daqui sem receber qualquer informação minha. Ok, assunto encerrado. Bora, Connor. Desculpa, tirar você da piscina. O que mais importa a você, Connor? Sua investigação ou a vida deste androide? Decida quem você é. Uma máquina obediente. Ixi, Maria. Ou um ser vivo. Conflito, hein? Dotado de livre-arbítrio. Já chega! Connor, vamos. Puxe o gatilho. Connor! Não! E eu lhe direi o que quer saber. Fascinante. A última chance da Cyberlife salvar os humanos. Também é divergente. Eu não sou divergente.
Preferiu salvar uma máquina em vez de cumprir sua missão. É. Você viu um ser vivo nesse androide. Mostrou empatia. A guerra vai começar. Terá que escolher um lado. Vai trair sua espécie ou vai se opor aos seus criadores? O que seria pior do que ter que escolher entre dois males? Dois males. Ixi. Vamos dar fora. A propósito, sempre ponho saídas de emergência em meus programas. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Não atirou por quê? Eu vi os olhos da garota e não consegui. Foi isso. Sempre diz que faria qualquer coisa para cumprir a missão. Uma chance de descobrir alguma coisa e deixou passar. É, eu sei o que deveria ter feito. Já falei que não deu. Eu sinto muito. Tá bom? É? Tá bom. Talvez tenha feito certo. O encontro com Kinski. Hank achou que o Connor tomou a decisão correta. – 9 de novembro de 2038. Vamos ler aqui. Motim Android. Vamos ver. Bairros de Detroit vandalizados por máquinas psicóticas. Vários bairros de Detroit foram brutalmente vandalizados esta noite. As lojas de CyberLife foram assaltadas. Estoque um prédio de androides desapareceu. Porém, não se trata de um crime normal, uma vez que os assaltantes terão sido androides. Apesar de a polícia ainda não ter feito qualquer declaração, algumas câmeras de vigilância filmaram vários androides a surgir de tampas de esgoto e a quebrar janelas das lojas. Baixo de Detroit. O pior incidente decorreu no Parque Capitol, onde a polícia enfrentou androides com comportamentos violentos. Os agentes tiveram outra solução, então abrir fogo contra o bug no sistema de controle. Uma testemunha anônima afirmou: fui atacada pelo próprio líder, ele ameaçou-me com uma faca, foi horrível. Mentira, não fiz isso. Essas acusações ainda não foram confirmadas. Não existe motivo para duvidar do testemunho de um humano em relação ao comportamento de uma máquina demente. Alguns expertos associaram essa situação ao recente ataque da Torre Bradford, perpetrado por androides, e julgam que pode ser o início de um bizarro padrão transtornado. A corrida ao espaço no Oriente.
o Marcos sabe tocar. Queria saber onde foi. Eu precisava pensar. Gosto daqui. Venho aqui sempre. É como estar sozinha com o mundo. Libertamos centenas do nosso povo e eles ainda estão vindo de toda a cidade. Legal. Quem sonha com a liberdade vem a Jericho. Algo está mudando. Você está preocupado. Todos obedecem a mim. Eles me seguem sem questionar. E esse poder todo me seduz. E assusta ao mesmo tempo. A mídia só fala no que fizemos a noite passada. Os humanos estão assustados. Temem uma guerra civil agora. Tome uma guerra civil agora. Muitos de nós acabaram queimados pelo que fizemos. Os humanos nos odeiam. Nunca nos deixarão ser livres. Não, nem todos os humanos são iguais. Alguns sabem que não podem impedir que a gente se torne livre para sempre. Você não falou muito sobre si desde que se juntou a nós. Como era a sua vida antes de Jericho? Eu cuidava de um senhor. Era como um pai para mim. Ele me ensinou que humanos e androides podem conviver. Conviver juntos. E quanto a você? Nunca me falou do seu passado. Como era a sua vida? Não quero falar sobre isso. A androide que você estava olhando na loja, ela te fez lembrar de quem você era, não foi? Foi. North, estamos lutando juntos. Temos que saber coisas um do outro para ganhar confiança. Eu não era nada. Uma boneca programada para satisfazer humanos. Um brinquedo feito para o prazer. Um dia eu estava com um homem que me alugou. Sei. E por algum motivo eu percebi que não aguentava mais. Eu estrangulei ele e saí correndo. Que coisa, hein? Pronto, agora você sabe tudo. Não devia ter te contado. Android se apaixonam agora. Eu vi suas memórias. Na casa do Carl. Quando te deixaram pra morrer no estúdio. Eu vi suas memórias também. O Clube Éden. A morte daquele homem. Eu senti que estava lá com você. Nossa, cara. North. Jericolito. Isso é suicídio. Vamos todos morrer, por favor, Marcos. Ainda tem tempo de mudar o plano. Você não entende. Nós, enfim, mostraremos quem somos. Este lugar vai entrar para a história. Vão nos matar na hora. Vou assumir esse risco pela liberdade do nosso povo.
Marcos, não faça isso. Eles vão entender. Nós vamos fazê-los entender. Esse é o único jeito. Tem aqui androides para se aliarem a nós. Quanto mais somos, mais forte é a mensagem. Converter. Está livre. Está livre. Está livre? Olha lá. Ainda não acredito na força que isso fizeram. Meu deles falando como uma pessoa. Isso é muito esquisito. Androides recrutados hoje. Eu te juro. Vem com a gente. Você despertou. Legal. Pode ser seguro? Não tem mais que obedecê-los. Está livre. Está livre, está livre. Está livre. Está livre agora. Oh! Onde pensa que vai? Volta aqui agora! Você... Está livre. Eu tenho que bloquear essa rua. Legal. Nossa, cara, mais android. Aqui é parecida, cara.
está livre agora. Cara, olha só uma passeata. O que você tá fazendo? Tô falando com você. Legal! Cara, só tá aumentando o número de androides. Que merda vocês estão fazendo aqui? Ei! Dispersem! Dispersem imediatamente! É uma ordem! Olha só, cara. Mas que merda do caralho! Central, aqui é a patrulha 457. Tá cheio de androides por aqui. Nem chega. Ei, centenas? Milhares? Dá uma passeata. Nós temos vida! Dá uma passeata pelas ruas. Nós temos vida! Nós temos vida! Eu não faço ideia. Igualdade! Igualdade! Nós somos pessoas! Somos pessoas! Somos pessoas! Somos pessoas!
Viemos aqui numa demonstração pacífica e dizer aos humanos que nós somos seres vivos. Só o que queremos é viver livres. Isto é uma atividade ilegal. Dispersem agora, ou nós abriremos fogo. Não queremos nenhum confronto. Não vamos machucar. Não temos intenção de machucar ninguém. Mas não vamos a lugar nenhum até assegurarmos a nossa liberdade. Eu repito, isto é uma atividade ilegal. Se não dispersarem imediatamente, nós abriremos fogo. Marcos, eles vão nos matar. Temos que atacar. Tem mais de nós, podemos ganhar. Se atacarmos, vai estourar uma guerra. Vamos mostrar que não somos violentos. Não vamos arredar pé, mesmo que a gente morra. Esta é a última chance. Dispersem agora, ou todo mundo vai levar bala. Temos que mostrar a eles que não vamos recuar. Nós vamos ficar aqui. Dispersem! Olha lá. Esta é a última chance! Vamos passar uma mensagem. Temos que ficar parados, não importa. Te peço, Marcos, não podemos deixá-los nos matar sem revidar. Ninguém se mexe. Marcos, o que está fazendo? Vão matar todos nós. John? John, olha lá, Marcos. Eles vêm com a gente. Vamos! Estão vindo! Marcha pela liberdade. John deu a vida pelo Marcos. Connor. Fale com a Amanda. Ó, o dispositivo que o cão Kinski falou, deve ser esse aqui, ó. É. Depois do que houve hoje, o país está à beira de uma guerra civil. As máquinas estão se rebelando contra seus donos. Os humanos não têm escolha se não destruí-las. Achei que Kinski sabia de alguma coisa. Mas eu errei. Talvez soubesse. Aham.
Mas você não perguntou. Eu escolhi não jogar aquele joguinho doente. Não tinha motivo pra matar a androide. Eu já vi uma foto da Amanda na casa do Kemsky. Ela era a professora dele. Quando Kemsky me criou, quis uma interface que parecesse familiar. Que da hora. Por isso escolheu a antiga mentora dele. Por que a pergunta? O Kemsky projetou o lugar? Ele criou a primeira versão. Foi bastante melhorada desde então. Por que pergunta? Não sou um modelo único, sou? Quantos Connors existem? Espero respostas de você, Connor. E não perguntas. Você sentiu algo de estranho ultimamente? Alguma dúvida ou conflito? Sente alguma coisa por esses divergentes? Ou pelo Tenente Anderson? Comecei a ter pensamentos que não são parte do meu programa. Talvez eu também esteja com defeito. Você tá fora do caso. Agora é com o FBI. O quê? Gente, vamos voltar pro menu principal. Que bom te rever. Não vejo a hora de descobrir o que acontecerá na sua história. Galera, eu vou indo por aqui. Chega por hoje Detroit, né? A gente se vê na outra parte dessa gameplay. Eu peço um joinha, que dê o like, né? Não vai custar nada. Compartilhem a minha gameplay Detroit. Peço que quem quiser ajuda o canal aí no canto esquerdo. Aí vocês vão ver o QR Code, Pix, quem quiser doar, ajudar o canal, dá uma forcinha. E é isso aí, galera. A gente se vê na próxima parte de Detroit. Fui, vou nessa.